Caríssimos amigos, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Muito bom dia para aqueles que estão ligados de Timor e arredores, e porque temos realmente muita gente ligada ao redor do mundo. Esta tecnologia permite-nos e facilita-nos que estejamos todos juntos, missionários espalhados pelo mundo, sempre unidos em Cristo e a evangelizar na alegria do Evangelho. Muito boas-vindas a esta terceira conferência deste ciclo Ao Entardecer, é a conferência que vai fechar este ciclo, e hoje vamos falar de retratar ou reinventar na arte da missão. Passo agora a palavra, então, à irmã Joana Ribeiro. Como sabem, ela é a vice-presidente dos ANIMAG, dos animadores, dos Institutos Missionários Adjentes. Irmã Joana, boa noite. Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui juntos novamente. Então continuamos ao entardecer e a encontrar-nos ao entardecer e a olhar para a missão a todas as horas e em todos os tempos. Como o Padre Simão explicou, estamos a terminar um ciclo. Um ciclo que nos fala deste tempo novo e deste tempo que nos vai apresentando horizontes novos e novas formas de viver e de estar em missão. E hoje refletimos sobre a arte. Retratar ou reinventar na arte da missão. E convidamos dois artistas para estarem connosco. Dois artistas que se têm deixado guiar por Deus neste caminho de descoberta da missão, nesta descoberta da arte e da missão da arte, que é mostrar a realidade. É retratá-la? Ou é mais do que isso, é reinventá-la e fazer-nos olhar para as coisas, para as pessoas de uma forma nova? Então, o nosso primeiro orador é o Padre Álvaro Domingos. Padre Álvaro Domingos Leal Pacheco, natural de Lourdelo, Paredes. Nasceu a 9 de abril de 1971 e entrou no Seminário da Consolata, pois é um missionário da Consolata, aos 13 anos. Foi ordenado a 14 de julho de 96 e em novembro desse mesmo ano chegou, imaginem só, à Coreia do Sul, o seu primeiro amor missionário. Trabalhou lá durante 17 anos, tendo sido responsável da revista Consolata, animador da mesma no contexto da animação missionária da igreja local. Colaborou com várias paróquias coreanas e foi capelão da comunidade brasileira em Seul. Em setembro de 2014, iniciou uma nova fase missionária como animador durante 2 anos e pároco em 2 paróquias da Figueira da Foz, Alcaidão e Lavos durante 4 anos. Em setembro de 2020, regressou à comunidade onde tudo começou, Águas Santas, onde exerce a função de animador missionário, sobretudo enquanto responsável dos Solidários, grupo de voluntariado dedicado aos sem-abrigo no Porto, e também dos Leigos da Consolata, da Zona Norte. É também membro do Secretariado Diocesano Missionário e do grupo Missão Maia, bem como dos Animag da Zona 2. Acrescentar que no dia 14 de julho celebrou 25 anos de sacerdócio. Portanto, a semana passada, na quarta-feira da semana anterior. Tem atualmente uma exposição no Salão da Junta de Freguesia de Lourdelo, até dia 31, designada Histórias Contadas a Lápis. Portanto, hoje, mais do que histórias contadas a lápis, vão ser contadas pelas suas palavras, também acompanhadas pelo lápis e pelos seus desenhos e retratado por aquilo que viveu. E passo-lhe a palavra, Padre Álvaro. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Muito obrigado por este convite e tentarei então, segundo a minha perspectiva e experiência, falar um bocadinho desta arte na missão. Eu, enquanto preparava desde ontem esta reflexão, comecei pela conclusão, porque vendo todos os pontos que iria tratar, pensei numa resposta a esta pergunta: retratar ou reinventar? Então a resposta que eu dou, e vou explicá-la então durante a minha exposição,
é esta: devemos reformular recriando. Portanto, é na continuidade desta questão, portanto, não anular a questão, mas precisamente dar-lhe uma perspectiva um bocadinho diferente. Esta perspectiva nasce de uma lembrança que eu tive em relação a uma das mais bonitas expressões na Bíblia, aliás, em Isaías 64, versículo 8, que é este seguinte verso: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Ora bem, falar de arte na dimensão bíblica e na dimensão missionária tem muito a ver, claro, que está com Deus, de um lado, e com o ser humano do outro. Então nós somos este barro nas mãos de Deus, Deus que tem um projeto para cada um de nós, e sobre este projeto nos pede colaboração. Então também nós somos artistas, de uma maneira ou de outra, numa missão ou outra, mas de qualquer maneira somos todos convidados a ser artistas, com o artista por excelência que é Deus. Ao nascer entre nós, Jesus ensinou-nos várias técnicas de ser artistas. Gostaria de falar de uma que para mim resume um bocadinho o percurso do discipulato dos discípulos de Jesus, dos apóstolos em particular. Porque para chegar às pessoas, quem nos envia prepara-nos, e essa preparação tem também a ver não só com a nossa formação humana, com a nossa formação religiosa, mas também com a formação que a missão nos vai dando no dia a dia da mesma. Então esta metodologia, digamos assim, que eu também apliquei e vou aplicando nas várias situações de missão em que me encontro, é a seguinte: Jesus usou-a em relação aos seus e a todos, e depois os seus, dando continuidade à sua missão, puseram-na em prática. Em primeiro lugar, o acolhimento. Acolher é uma arte também. Ou seja, Jesus, ao fazer-se um de nós, aproxima-nos não só da sua essência, mas também do seu coração. E é com o coração que o missionário deve acolher, não com a mente. A mente é mais depois a questão de comparações. Por exemplo, falando da Coreia, quando eu cheguei lá, passado 2 dias, disse: quem é que me mandou vir para aqui? Isto era a mente a falar. O coração dizia: bom, tu é que pediste, portanto, olha, aguenta, calma, paciência, e vais ver que Deus tem algo especial para ti. Depois a mente dizia: pois é, mas já viste, 4 anos quase a estudar uma língua, uma cultura completamente diferente, porque durante as primeiras semanas eu andava perdido. Tanto que o primeiro artigo que eu escrevi sobre a minha experiência na Coreia chamava-se Nascer de Novo. Que é um bocadinho o que nós temos que fazer com esta pandemia, ou quando ela mais ou menos estiver controlada. Vamos ter que nascer um bocadinho de novo, vamos ter que reaprender a ser artistas de humanismo, a ser artistas de fé, a ser artistas de partilha e a ser artistas, claro, na missão que cada um tem como desempenho, como resposta a um convite que Deus nos faz de sermos co-criadores, ou seja, criar este mundo imperfeito, porque Ele não criou tudo de uma vez, senão seríamos robôs ou máquinas de café, mete-se a moeda e sai o que o outro quer, mas somos co-criadores, ou seja, em cada experiência que fazemos, em cada encontro que nos vai acontecendo, em cada etapa, em cada momento da nossa vida, somos convidados precisamente a ser co-criadores. Mas temos de saber criar, ninguém nasce ensinado, por isso Jesus ensina, digamos assim, uma metodologia que para mim é não só humana, mas também missionária. Então a primeira dimensão é o acolhimento, e se vocês repararem, Jesus tinha uma característica que enfurecia muitos dos seus ouvintes e daqueles que assistiam às suas palestras, a ensinamentos, etc. Claro, falo dos líderes religiosos em particular, que era precisamente, Jesus era um que não fazia distinção. Ele olhava para a pessoa como pessoa. Não olhava se era homem, se era mulher, se era cananeia, se era judia, se era romano, se acreditava ou não, se era leproso, se era são. Ele olhava para a pessoa como tal. E em cada encontro, em cada viagem que fazia, em cada deslocação, em cada encontro em casa de alguém, em primeiro lugar ele acolhia a pessoa como é. Não como as pessoas diziam que era, mas como é.
E na base da nossa essência está precisamente o sermos criados à imagem e semelhança de Deus, somos uma obra de arte em construção, mas depois somos precisamente filhos e filhas, logo irmãos e irmãs. Então Jesus fazia, digamos assim, como que descascar a cebola. Ele ia ao centro da cebola. Na sociedade, nós nem sequer chegamos a descascar todos os níveis da cebola, ou seja, ficamos por muitos, que são categorias, preconceitos, discriminações, ideias pré-fabricadas, testemunhos ou heranças culturais de um passado não muito recente e também recente e assim por diante. Jesus tirava todos estes níveis para chegar ao coração da pessoa e era uma pessoa que ele encontrava. Não era um judeu, uma cananeia, enfim, era uma pessoa. Então ele acolhia essa pessoa, porque a partir do coração dessa pessoa nasce uma vontade, que é de conhecer através da escuta. Uma das experiências mais bonitas que eu tenho feito desde que cheguei aqui, mas já fazia antes, porque a pandemia começou ainda, estava na Figueira da Foz, só que estava muito limitado, estávamos em confinamento, etc. Mas à medida que fomos desconfinando, uma das experiências mais bonitas que tenho feito é esta dimensão da escuta. Ou seja, muitas pessoas aproximam-se para desabafar, para pôr cá fora muita preocupação, muita desilusão, muita expectativa, muita incerteza e muita sede e fome de Deus. Porque há problemas na família, há problemas no trabalho, há problemas aqui e acolá, e então precisam de alguém que geralmente seja neutro. Não é fácil encontrar, mas essa pessoa tem que estar precisamente disponível a escutar. Então, um dos dons que nós podemos e devemos partilhar com todos, e que faz parte da nossa missão, é o tempo. Jesus dava-se, sem olhar ao relógio, porque não havia relógio, havia só o sol e as estrelas, mas ele dava-se e fazia a pessoa sentir-se acolhida. Muitas vezes nós acolhemos as pessoas e passado um bocadinho já estamos a olhar para o relógio e ela percebe logo que não estamos ali para escutá-la. Estamos ali porque temos de estar. Portanto, entre o querer e o ter de, vai uma grande diferença e quem está necessitado repara logo nessa diferença. Então Jesus acolhe e escuta. Ele não pergunta, mas quem és tu, porquê é que vieste, o que é que tu queres de mim, etc. De vez em quando perguntava, mas era para desafiar a fé da pessoa. Geralmente ele escuta, põe-se à escuta. Mas escuta atentamente. Ele escuta a história e faz uma coisa que nós também devemos fazer enquanto missionários, que é tentar compreender, mas com o coração empático, ou seja, usando a atitude e o dom da empatia. Se eu não me coloco na pele do outro, não posso ser missionário, porque o missionário é, digamos assim, como alguém dizia, o cidadão do mundo, em que o povo onde se encontra é o seu povo, a cultura onde se encontra é a sua cultura. A religião ou a cultura ou a arte que encontra aqui e acolá são formas de expressão de um povo que ele aos poucos vai conhecendo, a quem se vai dando, a quem se vai entregando, até tornar-se um dos seus. Nunca será um dos seus totalmente. Quando eu estava na Coreia uma vez entrevistei um missionário irlandês, estava há 60 anos na Coreia do Sul, e eu perguntei, porque eu era editor da nossa revista, mas ouça lá, então depois de 60 anos você já é mais coreano que 50% dos coreanos, porque os 50% dos coreanos têm menos da sua idade. Ele, não, eu não sou coreano. Eu nunca serei. Serei quase coreano, porque já me disseram, pois é, padre, você sabe tudo, fala muito bem, come tudo, mas ainda lhe falta um bocadinho. E ele, ainda bem que me falta um bocadinho, porque eu não nasci aqui, não sou vosso, agora sim, mas... E então o que é que ele fez? Foi todo um processo de aproximação. Jesus também se aproximava das pessoas ou deixava-se aproximar. Outro elemento importante em Jesus, nesta compreensão do outro, é o deixar-se tocar. Vocês sabem que o toque na cultura judaica era proibido. E Jesus estava sempre a tocar e a deixar-se tocar, comia com pecadores, com publicanos, enfim, fez tudo e mais alguma coisa de tudo aquilo que não devia nunca fazer. Mas não o deixou de fazer. E porquê? Porque era missionário, porque era enviado. Então, a arte da escuta é importantíssima. Porquê? Porque precisamente temos que nos colocar no lugar do outro. Isso fosse eu. Então Jesus apresenta-nos esta metodologia que começa pelo acolhimento, continua com a escuta, a compreensão, para chegar ao quê? Ao amor. Quando Jesus diz, levanta, a tua fé te salvou,
Ele, sendo Deus, está a dizer o quê? Eu amo-te, porque tu acreditas em mim. Quem ama acredita no outro. Quem é amado porque alguém acredita nele ou nela. Então o amor é a terceira fase desta metodologia missionária de Cristo e que para mim foi também e continua a ser a minha própria metodologia, pelo menos assim eu penso e tento fazer. Porque eu, quando cheguei à Coreia, por exemplo, tentei então escutar aquilo que me diziam, limitado, claro, ouvia muito dos meus colegas ou de algum coreano que falasse inglês ou português, mas depois fui escutando através da observação, através da presença, através do silêncio, através da expectativa, através da esperança, de que um dia eu poderia caminhar um pouco mais ao lado daquele povo, daquela cultura, e aprender também. Porque o missionário não é aquele que ensina. Para mim, o missionário é aquele que partilha. Tem algo para dar, mas tem muito também para receber. E então, o quarto elemento desta metodologia é precisamente o testemunho. Ou seja, há um confronto sempre entre culturas, entre povos, entre ideias, entre religiões, mas esse confronto deve ser positivo e construtivo. Portanto, é uma arte também saber dialogar, não só a nível do diálogo interreligioso, mas também a nível do diálogo intercultural e interpessoal. Tal como Jesus, que descascava a cebola para chegar ao coração do outro, também o missionário é convidado a isso. Uma das coisas que eu tentei fazer foi precisamente esvaziar o coração. Porquê? Para que Deus enchesse depois com aquilo que me oferecia. E a paciência é também uma arte. Para quem já esteve noutros países e teve que aprender, por exemplo, uma língua diferente, rezava-me sempre à santa paciência, porque era preciso muita, em boas quantidades, mas sobretudo uma paciência ativa, não passiva. Porque se a gente não é ativo, não ter paciência, acaba por se cansar e vai-se embora. A paciência tem que ser ativa, ou seja, temos que gostar de esperar, porque sabemos que Deus nos vai dar muito mais. Já está a dar muito. O facto de estar ali, o facto de não compreender, mas estar ali, é de facto um dom. Só para vos dar um exemplo, um colega meu da Argentina, um dia chegou a casa, chateadíssimo com ele próprio, estava ali há uns 3, 4 anos, e dizia: hoje correu-me tudo mal. A missa então foi uma desgraça, porque nós no início tínhamos que ler o coreano, não podíamos memorizá-la ainda, porque, embora os orientais tenham uma memória excelente, eu pelo menos não tenho, e então tínhamos que ler. E então ele chegou a casa e tinha mais dificuldade que alguns de nós na questão da língua, e então disse: pois é, a missa hoje correu-me super mal, estou chateado, não sei o quê, estou triste, e às vezes pergunto o que é que eu estou aqui a fazer. E nós na brincadeira dissemos: olha, estás aqui a fazer, se calhar não fizeste muito, mas como tens de fazer o almoço, que ele me desenhava muito bem, começa pelo almoço e vais ver que isso vai passar. Uma semana depois ele chegou a casa super feliz e super contente. Então o que aconteceu? Olha, afinal, fui ter com o meu parco, o parco coreano, e ele disse: pois é, Rafael, eu ouvi dizer que a semana passada aquilo não correu muito bem. Pois não. E ele: não. Mas olha, sabes uma coisa? Vieram-me dizer várias pessoas que te admiram imenso, porque eles nunca seriam capazes de deixar a sua terra, deixar a sua cultura, deixar a sua comida, a sua língua, tudo e mais alguma coisa, e ir para a tua terra e fazer aquilo que estás a fazer connosco. Por isso, olha, obrigado por estares entre nós. Portanto, temos também de ser artistas na arte do esperar. Não colocarmos-nos à frente de Deus, não pormos o nosso tempo à frente do tempo de Deus, aliás. Também não pôr as nossas expectativas, nem os nossos projetos e sonhos à frente dos de Deus. Porquê? Eu, pelo menos, quando rezo, nunca peço nada para mim, porque sei que Ele me dará muito mais do que aquilo que eu espero e poderia eventualmente pedir. E na Coreia, também na Figueira, mas sobretudo na Coreia, tive a possibilidade de viver isso em primeira pessoa e fazer, de facto, uma experiência muito, muito interessante. Fui aprendendo várias artes. Essa do desenho, que eu tenho uma coleçãozita, é uma coisa, pronto, amadora, digamos assim. Foi uma forma de estudar um bocadinho a cultura também e de me aproximar das pessoas. Mas, acima de tudo, gostaria de falar precisamente, baseado na metodologia que apresentei há bocado, esta questão da arte, da redescoberta e da recriação do humanismo. E nessa recriação, redescobrir o Deus que há em nós. Então, a nossa vida, também se quisermos falar de arte, vamos compará-la a uma pintura. Deus tem para nós um projeto, uma tela, um sonho.
Então, as tintas ele vai-nos oferecendo desde o primeiro dia que nascemos. E são precisamente pessoas, momentos, experiências e etapas que marcam a nossa vida e que marcam precisamente a pintura que vamos fazendo ao longo da vida. Algumas dessas tintas e parte dessa pintura está já lá, porque já passaram anos, alguns já partiram, outros continuam connosco, e essas tintas continuam a aparecer, tintas novas, frescas, e também são precisamente as novas oportunidades para ir crescendo nesta dimensão de sermos artistas de Deus e artistas da humanidade. Depois então, os pincéis o que são? São a nossa vontade. E ter vontade de é diferente do ter de fazer isto ou fazer aquilo. Por isso, na única oração que Jesus ensinou, Jesus diz, seja feita a vontade do Pai. Portanto, para ser artista na vida e na missão, é preciso ser também artista na relação de amor com Deus, através da oração, através das experiências que vamos fazendo e redescobrindo Deus noutros povos e culturas, noutras experiências que nunca pensávamos até vir a realizar, como no meu caso, nunca sonhei ser parco. Estive lá 4 anos na Figueira da Foz, a fazer uma experiência bastante interessante. E então, este recriar, aliás, da nossa identidade e da nossa essência, é uma proposta e um desafio que Deus nos coloca. Por isso, alguém dizia um dia no funeral de um amigo, hoje estou triste e a sofrer porque morreu um grande amigo meu, mas ao mesmo tempo estou contente porque acabei de ver uma obra de arte a ser concluída. Ou seja, toda a sua vida foi uma experiência de arte. Ou seja, de embelezar a vida do outro, porque a arte serve para isso. Nós quando vemos uma coisa bonita ficamos bem, sentimos-nos bem. Portanto, Deus é o grande artista, um pôr do sol, por exemplo, as naturezas, as montanhas, os animais, enfim, tudo isso é para a nossa felicidade, é para o nosso bem. Por isso é que Deus, sendo o artista por excelência, ajuda-nos a sermos também nós artistas e a fazer da nossa vida uma obra de arte. Claro que ninguém faz isso sozinho, temos pessoas que nos ajudam, experiências, etc. Por isso é que uma das artes que nós devemos trabalhar sempre, e um vice-superior, quando eu estava no noviciado na Itália, me dizia, é que devemos ser artistas na arte da amizade. A primeira forma de sermos missionários é a amizade. Eu quando cheguei à Coreia do Sul não podia falar com coreanos, então sorria e estava presente, não fugia, interessava-me, gesticulava, nós portugueses somos bons, como os italianos, a gesticular e a tentar explicar e a tentar perceber, ou seja, eu fazia-me presente. Não fazia, bom, eu não posso, não sei, não, então estou calado, estou fechado em mim mesmo e quem sabe um dia eu possa evoluir. Não, a gente arrisca e lança-se, porque o artista às vezes tem que recomeçar, tem que apagar, tem que arriscar, tem que cortar, tem que reformular e recriar. Então, não ter medo disso. Uma vez um italiano de uma congregação chegou à Coreia e jurou a ele mesmo, pronto, disse, eu daqui a um ano vou estar a falar coreano. Passado um ano ele tinha perdido todos os cabelos, todos os pelos do corpo. Porquê? Por causa do stress. Ou seja, ele queria ser artista à pressa. Nós temos, tem calma, então ninguém conseguiu, mas agora tu conseguir. Ótimo, felicidades, mas o que se viu... Ou seja, nós temos que dar tempo ao tempo e temos que dar tempo a nós próprios. Porquê? O artista nunca se conhece a si próprio perfeitamente, ninguém se conhece. Porque a missão também nos molda. Nós na missão somos barro e a missão também nos molda. Ou seja, ela também é artista em relação a nós. Ela na pessoa de outros, sob a forma de experiências, sob a forma de momentos e etapas que nos marcam, que nos moldam, que nos recriam, que nos reconstroem, que nos reanimam e que nos reformulam. Portanto, o missionário tem que estar aberto a tudo isto. Tem que saber que a missão não é sua. Nós somos corresponsáveis, não somos os responsáveis da missão. Somos corresponsáveis, porque também somos co-criadores, também somos co-artistas. Não somos nós o centro da missão, é o Espírito, é Deus, é Cristo. Então Cristo, ao enviar os seus discípulos, diz-lhes, tal como eu vos fiz a vós, fazei uns aos outros. Esta é uma das técnicas de arte humana, digamos assim, que nós devemos praticar sempre e cada vez mais. Porquê?
porque podemos pensar e reinventar a missão hoje para dar aos outros horizontes de esperança, como alguém dizia, mas temos que ser também nós parte desses horizontes. Porque a teoria, a gente hoje em dia, mais do que nunca, encontra facilmente. Vamos ao Google, Wikipedia, está lá tudo. Mas o que nós precisamos é de discípulos, não de mestres. E a missão é isso, a missão é ser discípulo, não é ser mestre. Porque ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo, mas todos podemos servir, todos podemos colaborar, todos podemos disponibilizar o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa vontade, para sermos corresponsáveis, coautores da criação e também colaboradores nesta missão do grande missionário do Pai, que é precisamente Jesus Cristo. Nesta dimensão da metodologia e dos desafios que a pandemia nos coloca, gostaria só de recordar um documento que me veio à mente, porque também tem a ver com isto, o que é que a gente vai fazer hoje e amanhã, por causa da pandemia, a nível paroquial, a nível missionário, a nível das congregações, etc., que é precisamente aquele documento que foi feito no início de janeiro, de desafios pastorais da pandemia à Igreja em Portugal. E há lá vários aspectos que são para nós um desafio a melhorarmos a nossa arte. A arte de sermos humanos, de sermos cristãos, de sermos missionários e de sermos irmãos da humanidade. E fala lá de alguns aspectos que dizem, que falam de solidão, por exemplo, a questão da preocupação com o outro que está só, a inclusão e a solidariedade, a questão da igreja doméstica, ou seja, as famílias estão cada vez mais em crise e a pandemia acentuou muitas destas crises e destas ansiedades e desilusões também, mas também criou muita expectativa positiva. Depois as relações, que qualidade têm as nossas relações no âmbito familiar em primeiro lugar, depois comunitário, seja ela qual for a comunidade em que estamos inseridos. Depois fala também de vida missionária e assim por diante. Para mim, uma das técnicas artísticas mais importantes, para além daquela metodologia que apresentei há bocado, o acolhimento, o conhecimento, o amor e o testemunho, é a técnica da partilha. Como eu dizia há bocado, todos temos algo que podemos oferecer e todos temos muito para receber e aprender dos outros também. Mas eu, para partilhar, tenho que ter em primeiro lugar. Portanto, nós temos também de ser artistas no saber procurar aquilo que nos alimenta. E hoje, cada vez mais do que nunca, há tanta informação, há tanta fonte disto e fonte daquilo. Uma das coisas que eu faço, pelo menos pessoalmente, até uma vez na Coreia fui chamado de anticomunitário por causa disso, porque eu era um vadio, eu passava muito tempo fora. Eu recebia convites para almoços, para jantares, para passeios e não sei o quê. E os meus colegas de comunidade uma vez disseram, pois é, tu estás sempre fora, parece que não gostas da comunidade. Eu disse, eu gosto. Eu até saio bastantes vezes, reconheço isso. Mas estar numa comunidade que à noite se fecha no quarto, diante do computador, isso para mim não é estar em comunidade. Até porque eu sou jornalista, eu era jornalista na altura, e passo dias todo em frente ao computador. E depois não nos esqueçamos de uma coisa. O missionário aprende com as pessoas que falam delas próprias, não de outros que falaram de experiências que nós nem sequer conhecemos, que nós nem sequer tivemos. Mas para mim a fonte primária de formação e de informação e de experiência são as pessoas que estão ali. Não outros que falaram disto e daquilo, que também é importante, tudo bem. Quando eu cheguei à Coreia, depois de uma longa viagem, tinha lido um guia sobre a Coreia, escrita por um americano, coadjuvado por um coreano que falava inglês. Portanto, o americano não falava coreano. Então, quando havia qualquer coisa, o coreano explicava-lhe em inglês, no pobre inglês que ele tinha. E depois há outra coisa, a gente nunca compreende totalmente uma cultura, porque não é nossa. Então, quando eu me dei conta, passados 1 ano e meio, 2 anos, vi que 60%, 70% daquilo que ele tinha escrito não estava correto. Porque ele era um turista, mais do que um escritor, digamos assim. Porque se não há relação, se não conhecemos a língua, se não conhecemos a cultura, se não estamos com as pessoas, não as conhecemos. Uma coisa é turismo religioso, outra coisa é missão, ou seja, temos que estar no meio delas, temos que estar com elas. Então eu costumo dizer, porque eu na Coreia, por causa da revista, tinha que ler muitos artigos, muitas revistas, então eu costumo dizer, o meu livro principal é À Mesa. Ou seja, ouvindo histórias de vida, histórias de cultura, histórias de família, histórias de tradições, etc. E partilhando as minhas, claro. Também na Figueira da Foz, graças a Deus, fiz bastante amigos e precisamente eles falavam disso. Tu não és só padre, tu és amigo.
E eu acho que a amizade é precisamente a arte mais importante que existe na missão. É a amizade, não é o título que temos, não são o que podemos fazer a nível disto ou daquilo, não. É o estar presente e ser amigo, ou seja, criar esta empatia, criar esta relação de proximidade, o tal cheirar o cheiro das ovelhas, o estar aqui ou lá. Quando as pessoas pensam, ou porque é tradição, locais onde o padre não deve estar, tipo na Figueira da Foz às 2 da manhã com uma superboc na mão, e chega um fotógrafo de casamentos e diz: ui, você é o padre, não é? Você não estava no domingo passado a celebrar um casamento? Eu estava. E agora está aqui às 2 da manhã? Eu estou. Ah, fiz. Vou-lhe pagar mais uma. Pronto, estão a ver, ganhei uma superboc de graça. Precisamente por estar ali no meio das pessoas. Estava com os escuteiros, depois da reunião de chefes, que acabou à meia-noite e pouco, ainda fui um bocadinho até ao centro da Figueira para conhecê-los um pouco mais, porque não é nas reuniões que nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos as atividades, mas para chegar às atividades temos de conhecer as pessoas, ou seja, portanto, a arte também do tempo, ou seja, usarmos bem o nosso tempo, sabemos discernir o modo como usamos o nosso tempo. Há pessoas que o usam para eles mesmos, tudo bem, eu uso para os outros, e acho que isso é fundamental, porque era o que Jesus fazia, Jesus andava sempre de um lado para o outro, em vez de dizer ao João, olha, tu vais ali para Cafarnaum, Pedro, tu vais ali para daqui a bocadinho eu falo com vocês, via uma visão, uma coisa assim, e vocês fazem o meu trabalho. Não, ele ia em primeira pessoa. Se fosse hoje, claro, era diferente, mas estamos a falar de há 2000 anos atrás. Mas a essência da missão é a mesma, estar presente. E, de facto, a pandemia, o que é que nos veio dizer? Não há nada como o presencial. Quando estávamos juntos não dávamos valor, agora que não podemos estar, estamos sempre a chorar. E é um bocadinho isso, ou seja, somos um bocadinho os eternos insatisfeitos, porque somos uns eternos ingratos. Muitas vezes não sabemos usar ao máximo e bem aquilo que Deus nos oferece. Então, o missionário às vezes também falha, claro, eu também falhei, tive oportunidades que podia ter aproveitado e não aproveitei, mas graças a Deus, no todo, estou bastante grato, não só por 25 anos de consagração, mas sobretudo pelas pessoas que nestes anos fui conhecendo e com quem fui criando obras bonitas de arte. Arte chamada amizade, arte chamada empatia, arte chamada crescer juntos e caminhar juntos e redescobrir também o coração de Deus no coração do outro. Há depois uma outra dimensão que para mim é importante nesta questão da arte, que é precisamente estarmos atentos aos pequenos detalhes. Os artistas geralmente, quando fazem alguma coisa, pensam muito antes de a fazer. E enquanto vão fazendo, vão estando atentos aos pequenos detalhes. Porque às vezes há falhas ou há enganos ou qualquer coisa que vai ser notada mais tarde. Mas o artista que se preocupa a fundo e a sério com aquilo que está a fazer, vai devagar. Ele não tem uma data limite. Ou seja, vai devagar, para saborear também aquilo que vai fazendo. Porque à medida que vamos saboreando a experiência que vamos fazendo, os encontros, as etapas, os momentos, etc., precisamente ele vai se dando conta de que aquilo que está a fazer é importante, não só para ele, mas para alguém. E alguém é o tal próximo de que Jesus fala no Evangelho. Bom, em relação um bocadinho a uns desafios para o futuro, eu penso que, e pensei em alguns pontos que são importantes, partindo também um bocadinho da minha experiência. Eu acho que, por exemplo, e eu falo agora como pároco de 4 anos, pouquinha experiência, mas o que eu vi numa diocese que não é nossa, aqui do Porto, que é de Coimbra, mas numa realidade que foi marcada pela maçonaria no início do século passado, onde a religiosidade é vivida a nível individual, porque eu era pároco de 3 aldeias de pescadores. Vocês sabem que os pescadores mais que ninguém rezam mais que toda a gente. Por isso é que eles dizem, não é preciso ir para a missa. No máximo vão as mulheres que estão na praia à espera deles, ou estavam no passado. E então, o que é que acontecia? Eu cá tenho o meu Deus, eu gosto de ir para a igreja quando estou sozinho. Ora bem, isto é anticomunitário, mas eu não lhes dizia que era anticomunitário, não lhes podia dizer. Eu tenho que respeitar a experiência e a sensibilidade do outro. Ou seja, a igreja tem que também tentar ajudar as pessoas, claro, a redescobrir esta dimensão comunitária da fé. A pandemia veio trazer o quê? Missas online. Pessoal sentadinho no sofá e acomodado e a dizer, não, mas então se é a mesma coisa, se a missa vale o mesmo, para que é que eu ia ir à igreja? Eu até nem preciso. Ou seja,
nós temos que aproximar-nos delas e tentar reformular a importância da Eucaristia. A Eucaristia não é um rito. Só para vos dar um exemplo, também falar da Eucaristia, o catecismo, a maneira como se transmite ou se partilha a fé, tem que ser reformulada e tem que ser, acima de tudo, atualizada. Uma vez dizia às minhas catequistas lá numa paróquia, se vocês não falam de redes sociais, não falam de bullying, não falam disto ou daquilo, vocês esqueçam, ninguém vai perceber quem é Cristo. Para o hoje da história, não é o Cristo de há 2000 anos atrás. Nós temos que saber atualizar Cristo para a sociedade de hoje, para as jovens, para as crianças que temos à frente, para os casais, etc. Portanto, eu acho que a formação dos leigos é importantíssima e nós, como missionários, temos também um papel importante a desempenhar, porque temos também outras áreas que podem e devem ser usadas para ajudar nesta formação. Se bem que às vezes, pelo menos na Diocese de Coimbra, por exemplo, embora eu tivesse estado na Coreia, nunca fui convidado para dar um testemunho missionário numa vigília missionária. Porquê? Porque as vigílias missionárias eram aquelas de sempre, está já tudo escrito, alguém escreveu, alguém que não conhece a realidade onde ela vai ser celebrada, mas pronto. E então temos que animar também missionariamente a nossa igreja diocesana a esse nível também. E isso implica relação, implica proximidade, implica amizade também, porque se não houver amizade ninguém se interessa por nós. E como tal, ajudar os leigos também nesta dimensão da formação pessoal e comunitária, sobretudo na catequese, com conteúdos atualizados e metodologias também elas atuais, de forma a responder ao desafio de uma contínua e gradual perda de pessoas na igreja. As crianças não vão à missa depois da primeira comunhão. Porquê? Os crismandos não vão à missa depois da primeira comunhão. Eu ouvi imensos parcos a falar sobre desta questão, começando pelo meu, em Lordelo e assim por diante. Ou seja, temos que também ser mais ativos nós, missionários, na nossa igreja, porque também é nossa. Depois devemos ajudar os jovens. Nós muitas vezes fazemos coisas para os jovens, mas devemos fazer as coisas com os jovens. Porque para os jovens já está tudo preparado e eles dizem, pois é sempre a mesma coisa. Mas devemos fazer com eles, perguntar-lhes o que é que eles querem, o que é que eles pensam, como é que eles acham. E também acho que deveria haver mais participação na sinodalidade, ou seja, não só as mulheres, que também são importantes, no sentido de catequistas, leigos e outras dimensões femininas, digamos assim, da Igreja, acho que cada vez mais têm que estar presentes, também no que toca à organização e decisão, mas também os jovens. Temos que lhes dar voz, não só agora falar deles por causa da Jornada Mundial, mas depois continuar a falar deles depois da Jornada Mundial. Eu estive na Polónia e depois disso, pelo menos na zona onde eu estive, parece que nunca tinha acontecido a Jornada Mundial. É tipo um concerto, a gente vai ao concerto, salta, bebe, está todo contente e feliz, depois vai para casa no outro dia, já esqueceu tudo. E acho que não devemos correr esse risco, devemos também ser nós mais incisivos com os jovens, seja a nível de missionários, congregações, etc., seja também a nível da Igreja Diocesana. Depois também devemos continuar a investir nesta questão da comunhão, sobretudo na questão da proximidade entre grupos. A pastoral dos idosos, por exemplo, a pastoral do luto, que é importantíssima também, a pastoral dos jovens casais, se bem que hoje em dia a maior parte vive juntos, já ninguém quer casar, mas tentar, quando há a possibilidade, deixar alguma mensagem, alguma semente, que pelo menos os faça sentir inquietos, e não irrequietos, mas inquietos, em relação ao modo como vivem a vida e também ao modo como vivem a fé. E depois também, em relação à catequese, em relação aos outros aspectos, penso que devemos recriar e reformular o nosso nível de destreza e de capacidade de sermos artistas. Ou seja, devemos estar sempre a aprender e a minha forma de aprender sempre e cada vez mais é sobretudo através da partilha. Aprender com outros, partilhando, renovando, acrescentando, conhecendo mais e sendo igreja também trabalharmos juntos, como é a questão do Animag e de outras formas de comunhão. E depois temos presente esta dimensão da amizade que é fundamental, em primeiro com Cristo, sermos artistas também nesta arte de amar a Deus e partilhá-la, saber partilhá-la com os outros e ajudar outros a descobri-la e a reformular também a sua própria experiência e depois então encontrar novos caminhos que por mim passam precisamente pela dimensão da proximidade. Há gente sedenta de um abraço, de um beijo, não só físico, mas também afetivo e emocional e espiritual. Eu vejo isso quando as pessoas se vêm confessar.
é bonito ver a alma ali a limpar-se e a dizer, olha, vale a pena, tenho que seguir em frente, porque muitas vezes as pessoas já têm a resposta às perguntas que fazem. Precisam que alguém lhes dê um empurrãozinho e diga, olha, vamos seguir em frente. É isso que a igreja tem que fazer, e como somos todos igreja, é isso também que o missionário e a missionária devem fazer no seu dia-a-dia, sempre conscientes de que a missão não é nossa, porque somos corresponsáveis, mas agradecendo a Deus por nos ter convidado e, como tal, dando sempre o melhor de nós aos outros. E fico por aqui. Obrigada, Padre Álvaro, pelo testemunho, pela inspiração. Acho que todos nós nos sentimos um bocadinho a viajar pelos diferentes espaços de missão onde tivemos, os desafios que vivemos, a aprendizagem de línguas novas. E foi muito bom fazer esta viagem e ir até à Coreia consigo. E esta inspiração a sermos artistas do encontro, da partilha, da gratidão. Chegaram-nos aqui algumas questões que eu vou colocar. Vou colocar em grupos de 3, acho que é mais fácil, e depois para dar ao Padre Álvaro para responder. Então, a primeira questão é: todos os missionários são artistas? Depois, outra questão. Falou da arte do encontro, da escuta e da partilha de tempo. Como desenvolver a arte de parar, de estar e de dar tempo para que uma obra de arte nasça? E a terceira questão deste bloco. Qual acha que é a maior obra de arte que Deus fez? Bom, em relação à primeira pergunta, todos os missionários deveriam ser artistas. Como todos os juízes deveriam ser juízes a sério e políticos e toda a gente. Ou seja, só que eu acho que somos, mas há fases e há momentos e há etapas em que não somos tanto. Mas nem por isso Deus deixa de ignorar os 5 pães e 2 peixes que temos. Ou seja, nem que o lápis esteja no fim, eu posso sempre desenhar mais alguma coisa. Por isso, acho que somos todos, na sua experiência de vida, na sua partilha, etc., mas podemos ser sempre mais. Por isso, Deus tem sempre mais lápis e mais tintas e mais tela para nos dar. É só querer e estar à espera disso. Em relação à segunda, a questão do tempo, a questão da partilha, etc., eu acho que temos que pensar assim: eu sou um missionário para os outros, não sou para mim. Eu não me consagrei para mim, eu não fui ordenado para mim, nem para os meus pais, nem para... Eu fui para os outros, a quem Deus me envia. Portanto, eu acho que a partir do momento em que eu sou dos outros e para os outros, então é muito mais fácil de dispor de tempo. Sou capaz de sacrificar a final da Liga dos Campeões, ou eu gosto muito de futebol. Porquê? Porque alguém quer falar comigo. Então eu podia dizer, olha, desculpe, pode vir amanhã, mas ela precisa hoje, não precisa amanhã. Ou seja, eu sou para os outros, e se eu for para os outros, arranjo sempre vontade e tempo e disponibilidade. Terceira pergunta. Qual acha que é a maior obra que Deus fez? A pergunta não é fácil. A maior, acho que somos nós. Porquê? Porque nós somos parceiros de relação, parceiros de amor. E Deus, como dizia um teólogo, estava sozinho, sentia-se muito só e abandonado. Olha, vou criar o universo, a Terra, o ser humano, e vou criar uma relação especial com ele e com ela. Portanto, acho que somos nós. Muito bem. Então, mais 2 questões. Voltando à Coreia e continuando nesta viagem, questionam: como é a experiência de doença, agonia, morte e luto na Coreia? Epá, isso dava para uma conferência. Eles têm a liturgia deles, não católica. A católica adotou a liturgia confuciana e budista, digamos assim, é muito parecida com o nosso fado. O ser humano é um triste e um miserável. A dimensão da alegria está pouco presente, digamos assim. Está quando se bebe muito e quando há festas e tal, porque o povo coreano é muito unido como grupo, não como indivíduos. E então eles vivem muito a questão do luto, porque sobretudo quando há razões bastante graves por causa desse luto. Não sei se sabem, mas a Coreia chegou a ser o 2º país com maior taxa de suicídio no mundo. Então, quer dizer, num país onde parece haver tudo, afinal não há nada, em que jovens se suicidam, algumas crianças, casais ou alguém que perde uma empresa, ou seja, a vida está muito limitada ao que se é a nível físico, digamos assim. Eu sou enquanto membro de um grupo, eu sou enquanto tenho isto ou enquanto aquilo,
não sou tanto enquanto indivíduo. Eu não estou a dizer que os coreanos não são indivíduos, são, só que a pressão cultural é muito forte. Então o luto é muito vivido também em família, em grupo, mas não há espaço para o luto individual. Eu às vezes encontrava pessoas que se deviam confessar ou desabafar um bocadinho e tinham essa dificuldade em fazer o luto individual. Porquê? Porque é uma coisa muito comunitária. É um país que vive muito a questão da comunidade. Pois, os católicos na Coreia são 11%, portanto, a maior parte acredita na reencarnação. Então existem muitas xamanas sempre ocupadas. Porquê? Porque há negócios e assuntos que ficaram por resolver, então elas vão, encarnam o espírito de um defunto qualquer, e então há esta crença na necessidade de apaziguar os defuntos, ou seja, porque se eu não estiver bem com eles, eu não estou bem na vida de cá. E então quando fazem o Chesa, que é um ritual de reconhecimento e de louvor aos antepassados, curiosamente os coreanos adoram comer e beber. Então no Chesa há comida e há bebida envolvida. Eles comem um bocadinho, regam o túmulo com soju, que é o aguardente de arroz, e depois então deixam ali comida para os mortos. Porquê? Eles comungaram durante uma oração, durante um recordar e fazer a vénia, recordaram os mortos. E a paz com os mortos é fundamental, a paz com os espíritos, porque sem ela a vida torna-se um pesadelo, um fardo muito pesado. Portanto, o luto também é vivido nesta dimensão da procura da paz, da procura da reconciliação. Aqui uma questão que chegou mesmo agora. Alguém fala sobre os grupos de jovens e a dificuldade que têm da criação e da manutenção deste grupo de jovens e pede alguma elucidação, pede alguma ajuda de como criar o grupo e como manter esta obra de arte e ajudá-los também a caminhar na igreja. Bom, eu a nível de pastoral juvenil tenho pouca experiência, no sentido em que quando vim da Coreia era jornalista, na Figueira era pároco. Nunca comecei nenhum grupo, mas acompanhava alguns. Sobretudo, eu penso que seja importante a questão da proximidade e do conhecimento pessoal. Porque se não houver conhecimento pessoal, depois, estar onde eles estão. Não só a reunir-nos na igreja. Eu costumava fazer reuniões nas esplanadas, porque lá na Figueira da Foz tem muitas praias, e os escuteiros achavam piada porque o padre gostava de fazer reuniões na esplanada. Eu, claro, vamos perder a tarde de sol fechados numa sala na igreja. Não, vamos até onde podemos estar à vontade e ir para lá da reunião. Ou seja, estar também em sintonia com os jovens. Por isso é que eu dizia há bocado que a pastoral não deve ser para eles, mas com eles. Ou seja, devemos também deixar que sejam eles os agentes pastorais, digamos assim, a sugerir e a formular possibilidades, etc. E então dar-lhes essa possibilidade também. Não trabalharmos para eles, mas trabalharmos com eles. Porque o sentimento que nós estamos a trabalhar para eles é frustrante. Eu também já estive num grupo de jovens na Inglaterra e a nossa orientadora, que era uma irmã religiosa, dizia-nos isso. Hoje não preparei nada, o que é que vocês querem falar, por exemplo? Então, não, ótimo, então olha, já agora, já que estamos aqui, pronto. Porque éramos um grupo intercultural. Havia indianos, havia um do Japão, era eu, e alguns ingleses, e uma espanhola também. Então foi um grupo que se autogestia, mas todos faziam parte da autogestão. Não havia um responsável, mas éramos todos. É um exemplo, não estou a dizer que seria assim, mas eu acho que, acima de tudo, proximidade e estar com eles, não para eles, que acho que é importante. E o conhecimento, quanto mais se conhece, mais se pode amar, quanto mais se ama, mais se pode trabalhar junto. Uma última questão, e para fecharmos este bloco de questões. Qual a imagem que melhor retrata este tempo que vivemos? Imagem em que sentido? Eu penso que é mesmo uma imagem, um desenho, um Ah, objeto, algo que pensa que retrata bem isto que vivemos. uma Pode aurora ser do um sol. sentimento também. A aurora do sol. O novo amanhã. O entardecer é o pôr do sol, ainda estamos a vivê-lo. Portanto, acho que Ao uma entardecer, acho que aurorazinha. está mesmo bem. Pois, acho que uma aurorazinha faz jeito a. Pronto, é o que estamos todos a suspirar e a desejar que aconteça, por isso acho que seria uma aurora. O sol, tipo no Oriente, no primeiro dia do ano, em que muitos coreanos vão para as praias do leste, porque apenas o sol nasce, exprimem desejos para todo o ano. Então, por exemplo,
Da próxima vez vamos à Coreia no 1º de janeiro e fazemos isso. Que imagem bela. Podemos fazê-lo hoje também. E neste Certo. recomeçar a que nos inspirou. Então, antes de continuarmos, vamos ter o privilégio de ver alguns das obras de arte que fez, Ah, sim, sim. para podermos também conhecer um bocadinho o Padre Álvaro e aquilo que Deus vai criando através de si. Bom, então é assim, se vocês repararem, em janeiro de 97, eu cheguei à Coreia em novembro de 96. Como eu tinha 2 anos praticamente sem fazer nada, a não ser ir para as aulas, decidi comprar um livro de fotografia sobre a cultura coreana, e como eu gostava de desenhar na altura, ainda gosto, mas na altura gostava mais, também para preencher um bocadinho o tempo, e para depois na paróquia ir partilhando o que eu ia fazendo, ou seja, era uma forma de proximidade com as pessoas. Aqui temos um casal, o casamento na Coreia é feito de forma ocidental, ela de branco e ele de preto ou cinzento, mas depois há o rito tradicional, em que eles trocam de roupa e vestem os hábitos imperiais, digamos assim. O hanbok, que é o traje tradicional coreano, há uma cerimónia que é só para a família mais próxima. Os convidados já estão todos sentados a comer e eles depois vão se juntar a eles mais tarde. Esta é uma jovem de um grupo tradicional de dança, tipo folclore, um rancho folclórico, mas associado aos agricultores. Portanto, no fim do dia, eles celebravam sempre, ao entardecer, sobretudo, juntavam-se e em cada aldeia, em cada associação, em cada escola, em cada igreja, em cada grupo de futebol, há um rancho folclórico deste nível. Portanto, a alegria e a dança são parte importantes da cultura coreana. Aqui temos um monge budista, com o seu rosário de 108 contas, e depois tem aquele batuquezinho, que eu já não me lembro o nome, mas aquele cria um ritmo que ajuda à meditação. E através do contar as 108 contas, repetindo sempre um dos nomes de Buda, a pessoa aos poucos vai se ausentando da realidade e entrando numa esfera espiritual. Aqui temos uma das danças que eu esqueci o nome, acho que é Sangdemun, mas é uma dança tradicional coreana, que são várias, e representa precisamente a pureza e a lentidão da vida, ou seja, esta dança é muito lenta. Quem não conhecer e não quem gostar de rock e de rap está tramado, porque ela primeiro que se mexa de um lado para o outro demora para uns 5 minutos, mas é muito interessante porque precisamente ajuda a fazer uma pausa, e os coreanos, como são os orientais, são muito mexidos, ou seja, estão sempre ocupados, sempre a 100 ou a 200 à hora. Aqui não, aqui vai-se a 5 à hora, ou seja, é um momento também para uma pausa, não só física, mas também espiritual. Uma das tradições que se vai perdendo, infelizmente, mas que ainda se mantém, sobretudo nos mosteiros budistas, é a cerimónia do chá. Aqui também o chá é bebido muito lentamente. Uma pessoa é capaz de estar ali 1 hora para beber meio litro de chá. Porquê? Porque isto é o rito do acolhimento do que chega. E então, quando eu fui uma vez a um templo budista, com um colega meu que estava a estudar religiões comparadas, então precisamente estivemos lá. Foi a primeira vez que bebi chá verde, não gostei nada, mas depois habituei-me e pronto, é um dos meus preferidos agora. E então o que é que acontece? À medida que se vai tomando o chá, depois há toda uma técnica, a gente não pode pegar na taça de qualquer maneira, não pode servir de qualquer maneira, não pode beber de qualquer maneira. Ao princípio era interessante, mas depois tornava-se um bocadinho pesado, mas de qualquer maneira, o que é que era? Era uma forma de inculturação, ou sobretudo precisamente um rito de acolhimento do outro. Este senhor aqui orienta, digamos assim, aquele grupo tradicional que vimos há bocadinho, daquela jovem. Aquilo que ele tem no braço, na mão esquerda, uma espécie aquilo é em metal, e com o ferro ele é que faz o ritmo, aliás, de todos os tambores e flautas, e portanto ele é o líder, digamos assim, o mestre do grupo. Aqui é um idoso, portanto isso significa que é numa aldeia rural, que é muito diferente do ambiente da cidade, e o chapéu que ele tem é para proteger o rabinho de cavalo que eles antigamente tinham, porque a nível confuciano, na dinastia chinesa e não sei o quê, o cabelo era também uma forma de categorizar as pessoas. E se vocês repararem, não sei se já repararam, mas os coreanos é raro ver um coreano de bigode. Eles deixam crescer o bigode e a barba quando são idosos, que é também sinal de sabedoria e de longevidade. Este aqui ainda não tem, porque se calhar não devia ter-o rapado no dia anterior. De qualquer maneira, o chapéu é precisamente para simbolizar a sua categoria social. Este aqui faria parte da Orquestra Imperial, portanto é uma encenação.
Todos os anos são feitos concertos, também para turistas. Portanto, na fotografia original vêem-se outros músicos, eu só peguei num. E esta harpa aqui, esta forma de violino, digamos assim, só tem 2 cordas e ele consegue, com uma técnica que eles têm, produzir bastante sons. E então há a orquestra só com estes instrumentos, depois os misturam com outros e assim por diante. O fato que ele tem é precisamente para recordar os tempos do imperador, porque a Coreia já chegou a ser um império. Aqui, como eu disse há bocado, está a ver ali, este já tem uns bigoditos e uma barbicha. O chapéu dele também identifica a sua categoria na classe social, portanto, entre os camponeses, e o traje tradicional que ele tem é o mais básico, porque os coreanos também têm o hanbok moderno, ou seja, é mais fresco, é mais moderno, digamos assim, mais atual. Portanto, este velhinho, na fotografia está com o seu colega, portanto, é de uma aldeia tipo de Bragança ou dessa zona aí, bastante do interior. Esta aqui, portanto, é uma xamã. As xamãs geralmente são mulheres e são quase todas idosas, porque para chegar a xamã é preciso muito tempo, muita prática, muita dedicação, digamos assim. Ela tem as notas debaixo do chapéu, que significa fortuna, portanto significa boa sorte, significa precisamente, não é o euro milhões, mas quase. E então, de certa maneira, os ritos que elas fazem têm várias funções. Portanto, pode ser para comunicar com os espíritos, pode ser para resolver situações familiares, pode ser para boa sorte. Portanto, depois, há ritos que também variam a nível dos custos, porque há ritos de 2 e 3 dias, aí custa um balúrdio, há ritos de 2 horas ou 3, depois também depende da experiência da xamã, porque há xamãs que para entrar em transe, no transe em que elas entram e assumem a identidade de um espírito do outro mundo, há toda uma dança que aos poucos faz com que a pessoa entre em transe. Eu nunca vi ao vivo, vi uma vez uma apresentação, mas era para turistas, portanto era uma coisa muito singela e muito básica, mas um colega meu levou um grupo nosso, voluntários da Consulata da Itália, e tiveram a felicidade de poder assistir, porque não é qualquer um que pode assistir. Aliás, ninguém costuma assistir, a não ser a pessoa que pediu o CUT, que é o rito xamano, de contacto com o mundo do além. E para terminar este aqui, portanto, personifica um bocadinho o confucionismo. O confucionismo é a filosofia que está na base do Oriente, digamos assim. Começou na China. Vocês sabem que a China, ou se não sabem, eu gosto de saber, sempre que queria conquistar o Japão, passava pela Coreia, porque a Coreia está ali, no meio. E então espezinhavam sempre a Coreia, durante muito tempo ocuparam também. E quando eu cheguei à Coreia, no Parlamento, por exemplo, os nomes dos deputados ainda eram escritos em caracteres chineses. Se vocês forem um templo budista ou um palácio real, os nomes ainda são em caracteres budistas. Porquê? Só em 1600 é que nasceu o alfabeto coreano. Até aí eles usavam a escrita chinesa, porque dependiam deles. E o coreano, a raiz da língua coreana é o chinês também, tal como para muitas palavras japonesas. Portanto, eu se quisesse aprender coreano na perfeição, tinha que também estudar chinês. Eu já me vi grego para estudar coreano, portanto, não arrisquei com o chinês. Muito obrigada pela partilha, por estes desenhos, e esperamos ver novas obras de arte também sobre a missão que abraça agora aqui em Portugal. E da Figueira da Foz e da missão em Figueira da Foz, vamos até ao Minho, até Barcelos, a terra onde eu me sinto em casa e onde se canta de galo. Então vamos ouvir um bocadinho a Juliana. A Juliana tem no desenho um talento e partilha este dom num projeto que tem, que se chama Arriscar por Ele, publicando ilustrações de passagens bíblicas, livro que designa como intemporal, desafiante e que todos os dias lhe traz algo de novo. Ela diz que o Evangelho não consegue deixar ninguém indiferente. A Juliana nasceu a 15 de agosto de 94 e descreve que foi filha única até ao dia 18 de setembro, dia em que recebeu o batismo. É cristã assumida desde 20 de junho de 2010 e iniciou então este projeto, Arriscar por Ele, no dia 2 de janeiro de 2019. Arriscar por Ele é uma página do Instagram onde partilha o seu modo de sentir e viver a sua fé em Jesus
através dos seus traços e desenhos. E depois ela escreve: da terra do galo para onde ele quiser chegar através de mim, como a sua missão. Então, Juliana, a missão é uma arte ou a arte é uma missão? Boa noite. Boa noite. Então, eu acho que enquanto eu pensava neste tema, e é curioso porque eu não conheço sequer o Padre Álvaro, não é? Nem nunca tive nenhuma conversa, e é mesmo curioso como ao longo do discurso eu fui revendo as ideias que me foram passando até chegar a esta noite, até este tema. Porque inicialmente comecei a pensar o que é que Deus acharia sobre a arte? Será que Deus gostava da arte? E é engraçado porque fui parar exatamente à criação, não é? Se Deus não gostasse da arte, não tinha este traço criador de fazer tudo novo e tudo diferente e tudo inacabado, que eu acho que essa é uma das principais características da arte, pelo menos é o que eu sinto quando tento fazer alguma coisa, sinto que nunca fica verdadeiramente terminado. É quase como, lá está, não há um tempo, como dizia o Padre Álvaro, não há um tempo. Nós vamos fazendo e consoante aquilo que vamos vivendo também e que vamos experienciando, acho que vamos tendo sempre vontade de acrescentar alguma coisa àquilo que já fizemos e acho que o mesmo se passa com a criação, não é? Todos os dias algo se vai acrescentando, algo se vai renovando, algo se vai recriando e foi precisamente no sentido de renovar ou recriar que este projeto surgiu quando eu vivia um bocadinho fechada e vivia a pensar que o que sabia, o que partilhava com os outros chegava, não é? Eu não precisava de ler muito mais, ia à missa, quando tinha que fazer catequese preparava o texto, quando tinha que ler preparava o texto, até achar que de facto se calhar não era suficiente preparar o texto apenas para isso, mas que era necessário conhecer e conhecer mais a fundo. E daí surgiu a curiosidade de ler um pouco mais da Bíblia e conhecer este livro, não é? Que nós apregoamos, mas no fundo nem abrimos, deixámos aí a ganhar mofo, a ganhar pó em cima da mesinha de cabeceira. E então quando comecei a abrir, achei que também seria juntar o útil ao agradável, poder aliar o desenho, que era algo que eu já gostava muito, mas que por falta de tempo acabava sempre por não me dedicar, e ao mesmo tempo essa tal curiosidade de conhecer, de ler mais. E foi aí então que decidi apostar nesse desafio de 365 dias a tentar fazer um desenho bíblico de alguma passagem que eu fosse lendo e que me fosse dizendo alguma coisa, ou que me intrigasse, ou que eu gostasse, ou que me entristecesse, por exemplo. E quando comecei esse projeto, no fundo, não sabia até que ponto é que a arte ia ter assim esta importância, porque não posso dizer que sabia concretamente o que é que ia sair daqui, não é? Tudo foi aparecendo aos bocadinhos, dia após dia. Eu, quando acordava de manhã, não sabia que ao entardecer iria desenhar o que iria desenhar. E é curioso esta conferência ser ao entardecer e chamar-se ao entardecer, porque o projeto aconteceu ao entardecer de cada dia, porque o desenho era sempre feito no final de cada dia, que era quando eu conseguia arranjar ali algum tempo,
E é curioso porque para quem nunca tinha tido tempo de desenhar, em 2019 todos os dias consegui arranjar tempo para ler e desenhar, porque esse é que foi o objetivo a que eu me propus. Então aí eu acho que a arte de confiar e a arte de perseverar falaram mais alto. E à medida que fui desenhando, também fui descobrindo um pouco mais sobre Jesus, sobre o seu modo de estar, sobre o seu modo de ser, e aí criar essa relação que eu acho que não acontece só na missa, porque nós vamos à missa, escutamos o Evangelho, mas se calhar ao fim de escutarmos as leituras do Evangelho, se nos perguntarem o que é que lá foi lido, já nem sequer nos lembramos. E então eu senti que foi uma oportunidade de conhecer aquilo que ao escutar apenas eu não conseguia conhecer. E comecei a partilhar os desenhos que ia fazendo, não propriamente no sentido de missão e evangelização, porque o objetivo inicial não era partilhar com os outros por ser a palavra ou por ser o desenho, mas era por ser o compromisso. Ou seja, eu achava que se eu guardasse apenas para mim, a dada altura eu ia frustrar-me no objetivo a que me comprometi. Eu sentia que se eu tornasse público o facto de ter um desafio de 365 dias, as pessoas iriam cobrar-me por isso e eu não iria desistir. E de facto foi o que aconteceu. Porque quando eu fiz a primeira publicação, que não foi no dia 1, foi no dia 2, ou seja, já nem foi um 365, foi um 364. Eu tinha tudo para correr bem, não é? E então quando fiz a primeira publicação, a descrição que eu coloquei na legenda foi um 2/364. E isso fez com que as pessoas me perguntassem, então, mas tu vais fazer 364 desenhos? E depois, à medida que eu ia fazendo e que eu ia publicando, as pessoas provocavam-me no sentido de tu não vais conseguir a sério um ano inteiro e nas férias vais levar a Bíblia contigo também. E não é? Este tipo de provocação, eu acho que alimentou a curiosidade e o gozo, não só de me cumprir na promessa a que me tinha proposto, mas cumprir também a expectativa dos outros, não é? Sobre aquilo que era o projeto. E lá está, ao longo deste projeto, eu acho que foi surgindo ainda mais o gosto pelo desenho, ainda mais o gosto por Jesus e depois sim, acho que ainda mais o gosto pela evangelização através da arte. Isto porque nós hoje vivemos numa correria, ninguém tem tempo para parar, para ler, e até é curioso porque agora nós vemos sites e blogs que têm artigos já com o tempo predestinado, não é? Este artigo demora 5 minutos, demora 7 minutos a ler. E é curioso porque eu acho que uma imagem acaba por ter a capacidade de fazer com que as pessoas parem ou reparem em algum pormenor e acaba por ser mais fácil também de partilhar com os outros. Porque as pessoas veem um desenho, não é? E, sei lá, até lhes faz lembrar de algum episódio do dia a dia, algum aspecto da vida deles, e então partilham com um amigo, e foi aí que eu senti que a arte podia ter este alcance, não é? De fazer as pessoas sentir alguma coisa e de fazer com que as pessoas se interrogassem de alguma maneira. E neste sentido, foi bonito ver como amigos meus que não são crentes acompanhavam na mesma página e acompanhavam os desenhos e ao mesmo tempo diziam mas isto nem parece da igreja.
e quer dizer, e não deixa de ser da igreja, mas acho que dá outra visão. Então aí eu acho que vai de encontro à pergunta, retratar ou recriar? Eu acho que um bocadinho dos dois, não é? Porque não deixa de retratar, mas ao mesmo tempo dá esta visão nova, que quer dizer que nunca tira aquilo que é a essência do Evangelho, espero eu. Espero eu não estar a cometer nenhuma blasfémia, não é? Nos desenhos. Mas eu acho que a ideia nunca é retirar a essência do Evangelho, mas trazer alguma coisa atual. E quando falávamos também sobre esta sessão e perguntávamos como é que se vivia isto em tempos de pandemia, eu durante a pandemia fiz este desenho, não sei se irá conseguir ver na perfeição, e ao lado tem a frase: "Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E no fundo, não é? Acho que passa por aqui atualizar o Evangelho, acho que passa por aqui pelo estarmos no nosso dia a dia e conseguirmos encontrar semelhanças com aquilo que nos foi dito há 2000 anos, mas que continua tão atual. E é isso que me fascina sempre que leio algum texto bíblico, é pensar realmente, quer dizer, isto já tem tanto tempo e continua a ser vivo, a ser eficaz, se o soubermos ler e interpretar, e continua a conseguir dar-nos esses olhos de esperança também sobre a realidade que estamos a viver. E acho que esse também é o poder da arte, é o encontrar beleza nas coisas e o dar uma nova perspectiva ou uma nova esperança sobre as coisas também. E nessa linha da esperança partilho convosco outro desenho que foi desenhado na altura do Natal, em que tenho uns pezinhos de bebê e um ramo de amendoeira, não é? Quando no livro de Jeremias perguntam ao profeta: "O que vês?" E ele diz: "Veja um ramo de amendoeira", não é? A primeira árvore a dar flor, a dar sinais de primavera. E eu acho que a Bíblia traz muito desta frescura, destes sinais de primavera, que acontecem quando Jesus entra na nossa vida. E isto em situações que nós, à partida, até podemos banalizar, situações do nosso dia a dia, não é? Um bom dia a toda a gente que encontramos, por exemplo. Acho que é uma ótima forma de dar esse sinal de esperança, de dizer ao outro: eu vejo-te, tu estás aqui, tu existes para mim. Acho que é como falava o Padre Álvaro, essa arte também do acolhimento e da hospitalidade é uma excelente forma de evangelizar. E aproveito para partilhar também, que não sei se irá conseguir, mas vê-se na totalidade, que para explicar também que é curioso como o que vou vivendo vai tendo depois também influência e impacto nos desenhos. Esta tela foi pintada pouco tempo depois de ter ido a Tiazia. E então aqui no fundo pode-se ler uma estrofe do Cântico de Tiazia, em que diz: "Senhor Jesus, tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz na minha alma, saiba eu acolher o teu amor." E na altura, eu acho que a arte acaba por ser uma forma de extravasar aquilo que nós não conseguimos conter.
quando lemos um texto, e às vezes eu não sou muito boa com palavras, na verdade, e acho que é daí também que passei ao desenho, que é quando me faltam as palavras e eu quero na mesma expressar ou transmitir alguma coisa, essas palavras acabam por sair pelas mãos. E é a forma como eu me tenho conseguido expressar e como me tenho sentido bem a partilhar aquilo que Jesus e a fé me vai fazendo sentir. Juliana, obrigada por teres vindo extravasar, por teres este sinal da beleza e da esperança do Criador. Obrigada pela pronúncia do Norte. Não podia faltar. Então, nós podemos ver as ilustrações da Juliana no Instagram, no Arriscar por Ele. E tem lá desenhos lindíssimos. Muito, muito bom. Obrigada. O Simão Pedro acho que vai partilhar. Muito bem. Sim, porque realmente aqui é uma Já grande... passaram de 364 há muito tempo. Sim, sim. Já passaram e tem muitos lindíssimos. E que me ajudam Realmente, muito a rezar também, Juliana. Obrigada. realmente aqui é uma grande surpresa. Aqui eu vou pôr mais uma curtida e este é o número 2 de 365, como a nossa Juliana. Exatamente. Este foi o primeiro, number one. Por isso, Juliana, acreditaste em chegar a todos os dias do ano e acho muito bem. Tem aqui uma beleza incalculável, como podem ver, são tantos que não dá para mostrar, mas nota-se que também há um evoluir e uma diferença nestes desenhos. Se te cansas correndo com os que andam a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Jeremias 12:5. É uma riqueza linda e maravilhosa. E se fizermos assim um salto para cima, então nós, onde pararmos, encontramos só coisas lindas. Tem surpresas em todo lado. Aqui deve ser as pragas do Egito, no dia 163/365. O Senhor ouviu a minha súplica, é o primeiro Samuel. Não, admirei muito, porque assim que ouvimos falar da Juliana como equipa, o Animag fez logo amigo e foi colocando aqui e foi conhecendo os trabalhos dela. E eu acho que valia a pena vermos assim todas as novidades, só ter um cheirinho, porque acho que temos todos que começar a seguir e a partilhar. Vou-me desculpar, só mais um segundo que vamos correr aqui para cima, porque aqui em cima tem uma outra variedade. Então nota-se que depois de preto e branco tem aqui alguns que, por exemplo, o desenho que a Juliana acabou de mostrar é composto de vários, os pés com as oliveiras, né? Composto de vários... Amendoeira. Da amendoeira, exato, da amendoeira. E assim que chegamos aqui para a frente, então começa a entrar cor, e por isso é surpreendente também. Por isso, Juliana, em nome dos Animag, muito obrigado, muito agradecido por esta partilha, e que Deus te abençoe sempre, está bem? Obrigada, bem-aja. Juliana, muito prazer. Muito obrigado, meus amigos. Temos grande honra de ter connosco o Dom Armando Esteves, já nosso conhecido, é nosso Bispo Auxiliar do Porto e é o Presidente da Comissão Missão e Nova Evangelização, como sabemos, é o nosso chefe supremo aqui em Portugal, a nível nacional. Mas com muito orgulho, com grande amizade. O nosso Dom Armando Esteves foi ele que fez a abertura deste ciclo de conferências, quando começamos em janeiro, e então convidamos, e de bom grado, ele está connosco hoje, para então também fazer o fecho deste ciclo de 3 conferências ao entardecer. Dom Armando, muito boa noite e muito obrigado. Obrigado, Padre Simão. Obrigado, Padre Álvaro. Eu fui conhecer o Padre Álvaro à Coreia, não é? Portanto, também temos-nos visto muitas vezes ultimamente. Ele ainda está na 8ª da celebração dos 25 anos. Um grande abraço para ele. Também sei que vocês já o saudaram. Eu estou cá praticamente desde o início, desde os primeiros minutos, só não estava visível. Também porque não estou em casa e então improvisei. Saúdo aquela bela apresentação da nossa artista, Juliana. É Juliana, não é? Sim. É Juliana. Ela já desapareceu. Olá, Juliana. Obrigado, foi tão bonito ouvir-te. Mas olha, vocês proporcionam-me
uma reflexão assim imediata, não é? Se me perguntassem assim, quem é o artista? E eu, antes de responder, digo aquilo que me passava pela cabeça muitas vezes na vida, que era quem me dera ser arquiteto, ser um artista a desenhar, ser músico. É aquela coisa que quando nós somos adolescentes ou jovens gostaríamos de ser bons em tudo, não é? E eu estou numa fase da vida em que ainda há dias dizia isto aí num sítio onde estava o Cisa Vieira, e diz: dou graças a Deus cada vez que encontro um artista, seja ele de que área for. Porque nele também estou eu. Ele ajuda-me e desempenha o papel que deve desempenhar. E quem é o artista? O artista é aquele que consegue, com a sua humanidade, falar de Deus de uma forma diferente, né? Mesmo que não seja um crente, aquele que revela, através da beleza, quem Deus é. E mal de nós se Deus não se manifestasse em toda a criação, em todos os homens e mulheres artistas. Esta missão que também precisa de arte. Eu, enquanto ouvia o padre Álvaro, ele a dizer, bom, este desenho, enfim, lembra o imperador ou a imperatriz ou os camponeses, também, para mim era um desenho, não é? Mas através daqueles traços, quanto de história, quanto de inesperado, quase até de mistério, ele consegue revelar, seja em cópia de desenho ou seja no original. A Juliana era tudo original. Mas quanto por detrás de cada um daqueles desenhinhos. O missionário é isto mesmo. Basta estar. O missionário nunca tira uma fotografia, nem é uma mera fotografia. O missionário é uma presença do amor de Deus no meio das pessoas. E olha, hoje guardo do meu dia o testemunho de um amigo que foi a pé Compostela, que foi um artista que me fez muito bem e que me fará bem por algum tempo, até mesmo quando eu tiver que falar de missão. Dizia ele, eu fui a pé de Oviedo até Compostela, uma coisa pequenina, e é relativamente pequeno. E encontrou muita gente. E dos grupos que encontrou, diz que o primeiro que me impressionou e que marcou o meu caminho foi um grupo de franceses, caminho enorme, que trazia um deficiente, 2 a 2 iam-no transportando, desde a França. Portanto, eram todos e a Compostela chegariam todos. Eles eram as pernas, eram os braços, eram um sacramento vivo, não é? Pelo caminho de fora. A outra, diz ele, encontrei algumas vezes pelo caminho, porque íamos andando, íamos procedendo, encontrei várias vezes um casal, ele de bicicleta e ela à frente dele, também na bicicleta, num cesto, mas ela também deficiente. E depois encontrei-os na catedral. E este casal, ela ajudada por ele, um casal relativamente jovem, foram à comunhão e dizia ele isto: encontrei a chave para ele ser capaz de fazer o caminho francês, com a esposa em cima da bicicleta, à frente dele, num cesto, improvisado, composto em cima da bicicleta. E ele imaginava descidas e subidas em que ele levaria a bicicleta e a esposa às costas, empurrando, não é? Se calhar até ao ombro. E então ele dizia isto, ele é um leigo, não é? Dizia isto: percebi onde é que estava a força, nesta contemplação que ele conseguia fazer da Eucaristia e que dava razão e sentido a tudo o que fazia. E também hoje partilho isto convosco, esta pérola que eu trago. Não há missão sem contemplação. E onde nós vamos buscar a força da missão, a arte para a missão, para mostrar através do que fazemos e somos que há um Deus que nos ama, que há um Deus que é infinitamente mais que nós, de quem nós precisamos como de água para a boca, é precisamente isto, a contemplação, que é a oração, que é a Eucaristia, que é as fontes, a palavra, não é, Juliana? A palavra é que inspira a arte e a arte que transmite a palavra. Então, a arte da missão. Obrigado por esta noite, obrigado, Padre Álvaro. Também eu revi um bocadinho da Coreia, a ouvir este belo tema que o Padre Álvaro fez, e continuamos cá, uns a cantar de galo em Barcelos, outros a cantar ou a nadar nas águas mais do Porto, onde vive agora o Padre Álvaro, e nós todos em missão de Jesus Cristo. Obrigado por mais este ciclo de conferências,
nós nunca deixamos pôr o sol sobre a missão, nem deixamos que a missão deixe de ser artista. Já agora uma anedota. É um rapaz que o Álvaro também conhece, que é perto da terra dele. Há pouco tempo foi fazer um ano de missão. E não foi fácil ele convencer o Bispo do Porto a deixá-lo ir para a missão, porque hoje somos precisos em todo o lado. No entanto, a certa altura, o João Manuel, portanto vamos falar comigo, dizia, caramba, o Álvaro, agora um artista quer ir para a missão. Não era o Álvaro, era o outro padre que eu não digo não. E eu digo assim, Dom Manuel, mas também só um artista é que era suficiente burro para ser padre. Portanto, ele é artista e quer ir para a missão. Ainda bem que ele é artista e quer ir para a missão, porque nós todos, no fundo, um bocadinho de santos e loucos, todos temos um pouco. E quem não for assim, não serve para a missão. Então, olha, uma boa noite e obrigado por mais este ciclo de conferências. Não deixemos, pode ser entardecer, mas nunca deixemos morrer o espírito de missão que temos cá dentro. Obrigado a todos e uma boa noite.